Olá, esse é mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e o meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários sobre aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema de hoje é Compreendendo a Solidão. Vamos investigar esse tema tão importante que atormenta a vida de tantas pessoas e, quem sabe, compreender de maneira a transformar a solidão em estados de felicidade, de alegria e de plenitude. Conforme o Marcos colocou, o tema de nossa conversa hoje é a solidão, o isolamento, que é um sentimento que todos nós compartilhamos de maneira mais profunda ou superficial, pelo menos em parte das nossas vidas. E é algo que causa um impacto profundo no nosso bem-estar, na nossa satisfação com a vida. Então, nós vamos aqui não tentar explicar e dar uma aula sobre solidão, nem trazer um processo de autocura, mas vamos investigar juntos se há uma maneira de nós vivermos de uma forma mais plena, sem esse sentimento que tanto prejudica, tanto traz momentos difíceis para nós, porque solidão também tem a ver com o isolamento. Muitas vezes a pessoa está até no meio social, está no meio de um grupo, ou falando com um amigo, mas se sente a si mesmo extremamente só, extremamente isolado. E isso é algo assim que causa um mal-estar, né? Vocês devem ter sentido, por exemplo, às vezes está no elevador cheio, mas você não se sente conectado com ninguém ali. Você está querendo, quanto antes, poder sair dali, porque a presença dos outros está incomodando de alguma maneira, porque você não se sente conectado com ninguém, você está só, você está só voltado para dentro de si, para os seus problemas, para a sua vida, os seus anseios, as suas dúvidas, as suas realizações, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o eu, com o ego, né? Então, eu passo agora para o Marcos trazer também as suas primeiras considerações, já que esse é um tema que não é fácil de ser tratado. A solidão é um sentimento que está intimamente ligado com a percepção de que nós temos um eu separado, né? E por isso nós acabamos achando que nós estamos sós no mundo. Então, Edu, muito bom você ter sugerido esse tema, porque esse é um assunto vital, é um assunto que corrói a vida e a qualidade de vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa sensação de abandono, essa sensação de isolamento, essa sensação de ninguém liga para mim, estou deixado, estou abandonado, não é? E o Krishnamurti enfrenta esse tema, porque isso é fonte de depressão, é fonte de suicídio, é fonte de muitos males na consciência humana, não é? E o Krishnamurti já faz uma diferença entre solidão e estar só. Aí você diz assim, poxa, isso é jogo de palavras. Solidão, estar só, com a diferença, né? Na verdade, para você explicar certos estados psicológicos, certas atitudes subjetivas da nossa parte, você tem que usar palavras. E se você não distinguir, às vezes, uma palavra da outra, mesmo que você esteja atribuindo significado a elas, né, você não consegue descrever a diferença desses estados que podem ser muito diferentes, né? Então, assim, esse calibrar as palavras é uma coisa que o Krishnamurti aqui e acolá faz. Por exemplo, a diferença entre ouvir e escutar, né?
Quer dizer, às vezes a gente diz é a mesma coisa, mas ele dá sentidos diferentes para mostrar estados de consciência diferentes, né? Então, assim, nós vamos explorar hoje o que significa esse sentimento de solidão, de abandono, de isolamento, né, de se sentir desprezado. O que faz a gente fugir desse estado, né? Na verdade, o estado em si ele já é uma fuga, porque o estar só é quando você não foge desse estado, né? Então, a gente vai ver que o que corrói, que gera sofrimento e tristeza, é a ideia da solidão, é a imagem de você estar abandonado, não é a própria solidão, né? Então, eu vejo, por exemplo, aqui no meu sítio, como hoje, por exemplo, vieram 5 crianças, aquele alvoroço, aquela confusão, aquela bagunça. De repente, vai todo mundo embora e eu estou sozinho. Pá! Sentimento de abandono. Então, esse choque de consciência, né, faz com que as pessoas fujam dessa solidão, seja ligando a televisão, seja pegando um livro, seja buscando alguma outra forma de preenchimento, seja buscando uma pessoa para se relacionar, para se preencher e tal, né? Então, existe a imagem de si abandonado, existe a fuga em relação a essa imagem e existe o estar só. Vamos explorar isso aí, Edu? Vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que quando você tem a oportunidade de estar só, que é até para uma pessoa que está de bem com a vida, é até uma dádiva, né? Uma dádiva você poder ter um momento para si, um momento para refletir, para fazer aquilo que você quer fazer, ler um livro, ou até mesmo meditar, né? E é interessante que o Krishnamurti fala uma coisa, que essa fuga que você mencionou, ela é multifacetada. Às vezes a pessoa sai até para meditar como uma fuga da solidão. Eu não aguento ficar mais sozinho, então eu vou meditar. Parece uma coisa realmente estranha, né? Mas a pessoa não consegue ficar com ela mesma. Então ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que ocupar a sua consciência, ocupar a sua mente, porque ela não suporta estar com ela mesma. Isso é um sentimento estranho, né? Você fugir de estar só. Quando estar só seria uma coisa perfeitamente natural. Eu queria até compartilhar com vocês que eu recebi hoje uma sincronicidade, uma imagem do Jung. Essa é uma imagem do Carl Jung e essa é uma frase que está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, que eu achei muito interessante. A solidão, para mim, é uma fonte de cura que faz com que a minha vida valha a pena. Falar é frequentemente uma tormenta para mim. E eu preciso de muitos dias de silêncio para me recuperar da futilidade das palavras. Achei muito interessante essa colocação do Jung, porque justamente ela vai no sentido oposto, né? Ele tem uma necessidade do estar só, como o Marcos falou, né? Desse momento de introspecção, de poder refletir, de poder fazer um trabalho interior. E quando você está voltado para fora, mesmo quando você está falando, você está focado em palavras, está focado no mundo exterior. E o nosso mundo interior é muito rico, né? Só que as pessoas têm medo desse mundo interior. Elas estão muito, assim, nesse processo de fuga da solidão, elas querem preencher o seu vazio. Então, esse preenchimento do vazio é feito, às vezes, até usando as pessoas. Então, por exemplo, num relacionamento, né? Homem e mulher, ou entre amigos mesmo, o outro, às vezes, é usado só para você não estar sozinho. Então, é um relacionamento egoísta, porque você não está se relacionando com o outro porque você quer, de alguma maneira, se completar, se comungar com ele, compartilhar realmente. Você está querendo preencher o seu vazio. Você não consegue ficar sozinho
Então você foge buscando uma companhia. Você foge para o sexo, você foge para qualquer atividade que preencha esse vazio, porque esse vazio é intolerável. Então, ao contrário do Jung, né, as pessoas têm medo de encontrar a si mesmo. É como se esse encontrar-se a si fosse algo tenebroso, né? Pudesse revelar coisas ainda mais inconvenientes sobre nós mesmos. Então, essa fuga é uma constante. Nós não podemos nunca deixar de buscar alguma coisa. Então, você vai para algum lugar, você viaja, você vê a televisão, é o videogame, é o celular. Você vê como as pessoas estão presas hoje no celular. Quanta gente, né, nas redes sociais aí, mandando likes para lá e para cá, porque elas se sentem muito sozinhas. Então, elas têm que aparecer, têm que fazer alguma coisa para mostrar que ela existe, que a sua vida faz sentido de alguma maneira. É isso, Edu. E o celular é incrível, né? O cara pega toda hora para ver se chegou alguma mensagem de WhatsApp. Aí não chega nada, você toda hora olha para o celular e está com a mesma cara, aí você está isolado, né? E pior quando você compartilha alguma coisa que você fez e ninguém dá like. Aí que se sente pior ainda. Pois é. Podemos chamar nosso amigo para conversa, Edu? Trazer o nosso amigo Jiddu Krishnamurti. Então, ele fala assim: sentimos solidão. E para escapar a essa solidão, ligamos o rádio, naquela época era o rádio, né? O rádio Pois hoje a é, gente só agora liga mudou, no né? carro, né? Quando você está no carro, você liga o rádio. Ligamos o rádio, lemos um livro, apegamos-nos a uma pessoa. Essa fuga do que proporciona várias experiências e a elas nos apegamos. Então, a propriedade, o nome, a posição, o prestígio passam a ter grande importância. Assim também a instrução, como meio de fugirmos a nós mesmos, torna-se extraordinariamente importante. Ele diz: enchemos, pois, esse vazio, essa solidão, com instrução, relações e haveres, propriedades, coisas, né? A solidão é o sentimento de estar completamente isolado de tudo. Então, a gente vê que é um estado da consciência que se vê separado, que se vê isolado, é uma dificuldade de olhar para o vazio interior que provoca essa necessidade de fuga, né? De preenchimento com alguma coisa, né? Aí ele faz bem a distinção entre a solidão e o estar só. Ele fala assim: a solidão, afinal, é um estado de auto-isolamento, porque a mente se fecha e segrega de todas as relações e de todas as coisas. Nesse estado, ela conhece a solidão, mas se sem condenar a solidão, a mente ficar vigilante, então, sem dúvida alguma, a solidão sofre uma transformação. Olha que interessante. Nós estamos falando da transformação da solidão, né? Se ela, sem condenar, sem fugir dela, a mente estar atenta ao que está se passando, né? A solidão sofre uma transformação. Essa transformação poderá chamar-se estar só, é o nome que ele está dando, para mostrar dois estados, né? Nesse estar só não há temor. A mente que se sente solitária porque se isolou por meio de várias atividades, teme aquela solidão. Entretanto, se há um percebimento completamente isento de escolha, de condenação, então a mente já não está solitária, porém só, estado em que não há corrupção nem auto-isolamento. Precisamos estar sós. É necessário esse estar só, no sentido que lhe damos. A solidão é um estado de frustração. O estar só, não. Mas estar só não é o oposto da solidão.
Então, nós estamos vendo aqui claramente, Edu, o sentido que ele está dando a essas palavras. Solidão, estar só. Solidão é um estado de frustração, um estado esquisito que a gente quer fugir. Que é O estar isolamento também, né? isolamento, a imagem de si separado, é uma autoimagem, né? E o estar só é um estado diferente, é um estado que não tem imagem. Pelo contrário, é quando você enfrenta essa condição, né? E aí você sente uma coisa totalmente diferente, ou seja, a transformação da solidão no estar só. Eu vou passar a palavra para você antes de ler outras passagens aqui do nosso amigo que venham a contribuir para a nossa reflexão. Pois é, e eu acho que nós temos que investigar por que uma pessoa se sente nesse estado de solidão. Né? Porque é uma coisa desagradável, acho que ninguém gosta de sentir solidão. Só que a solidão, ela ocorre quando a pessoa leva uma vida autocentrada. Isso o Krishnamurti enfatiza bastante. A solidão é resultante de uma postura em que você está voltado para si mesmo. Você só pensa nos seus problemas, no seu prazer, na sua conta bancária, no emprego melhor que você deseja ter, na discussão que você teve com a namorada ou com a esposa, no que você vai comer na próxima refeição. Então, se vocês observarem, grande parte das nossas vidas é uma atividade autocentrada, em que o pensamento está sempre buscando coisas para si, refletindo sobre os seus interesses, os seus medos, buscando soluções para os seus problemas. Ou seja, a mente está ocupada continuamente naquela atividade intensa. E isso, de certa maneira, é uma distração também, porque você acaba não vendo as coisas como elas são, porque a mente continua naquela atividade intensa. E uma das atividades que resulta dessa postura autocentrada, de você estar vendo só você, os seus interesses, eu primeiro e os outros depois, é você se fechar para se proteger. E isso é algo assim que, de certa maneira, explica como que nós nos isolamos tanto. O isolamento, a solidão, resulta dessa tentativa de você se fechar para qualquer influência que possa perturbar o seu eu. Então, se você tem medo de alguma coisa, você se fecha. Se uma pessoa te ameaça, você cria todas as condições para escapar dela, para não encontrar com ela, ou se qualquer situação é desfavorável, você se fecha para que aquilo não aconteça de novo. Então, você vai se fechando. Se você uma vez teve um relacionamento e sofreu em função de alguma coisa que a pessoa disse, você não se abre mais para aquela pessoa e não se abre mais para o mundo. Então, cada vez mais, você vê o mundo como uma ameaça para a integridade do seu ser. Isso é algo muito terrível, né? Até a natureza pode ser uma ameaça para a integridade do seu ser, porque ela pode ter um animal perigoso, pode ter alguma coisa que aconteça a você quando você está caminhando, cair alguma coisa em cima de você. Enfim, são várias possibilidades que você vai concatenando na sua mente e sempre aquela autopreocupação. E aí você se protege, se fecha e você constrói uma redoma em torno de si para tentar evitar o sofrimento. Isso causa isolamento, né? Se você se fecha dentro de casa, a luz não entra e ninguém pode entrar também. Aí surge aquela solidão. Poxa, eu estou sozinho. Mas por que você está sozinho? Porque você se fechou. Foi um ato voluntário esse fechamento. Só que às vezes as pessoas não percebem que elas se fecham. E aí se sentem sós. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente.
Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos Rezende conversamos sobre a obra de Jiddu Krishnamurti, e hoje nós estamos tratando de um tema que é algo que todos sentem em alguns momentos da vida, que é a solidão. Então, é uma busca, é uma investigação para nós compreendermos um pouco mais sobre a solidão e como trabalhar a solidão de maneira que nós possamos superar essa sensação que toca o coração de tanta gente e que pode trazer tantos infortúnios. Então, Marcos, eu gostaria de continuar, então, do ponto que nós deixamos na primeira parte. Interessante que ter a consciência intelectual dessas coisas não é necessariamente compreendê-las e vivenciá-las integralmente, né? Até eu recebi um texto que a Marília Cossermelli me passou, da Eva Pierracos, que fala muito bem isso, que ter a consciência intelectual do ego não é o mesmo que percebê-lo em operação. E é essa percepção que liberta dele, né? Então, Edu, cá entre nós, vou confessar aqui. Tem dia que eu ligo a televisão de bobeira. Muito raro, mas acontece. Para fugir da solidão. Acontece, entendeu? O importante não é você tendo a consciência intelectual e você fala assim, não, não posso fazer isso. Né? Ver uma novelinha, por exemplo. Tem uma novelinha dos tempos do imperador agora bem interessante. Pena que é o horário ruim que não dá para ver. Mas, às vezes, você está fazendo a coisa, você está produzindo a fuga, mas o que pode produzir a libertação é você estar consciente de que está fazendo. Entendeu? Não é você resistir a ela. Não, não posso fugir e tal. Que aí você continua preso no emaranhado do ego do mesmo jeito. Né? Então, é a percepção que pode nos libertar desse sentido de fuga, né? Às vezes você tem que ligar para alguém para preencher aquele vazio daquele momento que você está lá se sentindo isolado, né? Eu, às vezes, sinto isso. Muitas vezes eu consigo mudar do estado de solidão para o estar só, e aí eu me sinto muito bem no estar só. Mas outras vezes eu ligo a televisão, ou pego um livro, uma coisa, naturalmente. Né? Acho que a gente não tem que criar o oposto disso como uma ideia a ser imposta, mas sim perceber o movimento da consciência do ego, do próprio ego, perceber o ego em operação. Né? Então, chamando aqui o nosso amigo de volta, ele fala assim, é justamente quando fugimos à solidão que se cria o temor, e não quando a examinamos. Para poder examiná-la, estar em contato com ela, não devo condená-la. Foi isso que eu falei agora. Eu ligo a televisão perceptivo de que estou ligando, né? Raramente, felizmente. E quando sou capaz de encará-la, sou então capaz de amá-la e observá-la. Né? Quando você ama esse estado, você já saiu da solidão para o estar só. Né? Já fez a transformação. Né? Aí ele fala assim, por que as pessoas fogem? De que fogem? Da sua própria solidão, vazio, daquilo que é. Se você fugir do que é sem o ver, é bem evidente que não o compreenderá. Portanto, em primeiro lugar, você deve parar, deixar de fugir, pois só então poderá observar a si mesmo tal como é. Mas não se estiver sempre a criticá-lo. Você o chama de solidão e foge dele. E a própria fuga ao que é medo. Você tem medo dessa solidão, vazio, e a dependência é o manto em que você o encobre. O medo, portanto, é constante, enquanto você estiver a fugir do que é.
Então, entenda bem esse processo da fuga, como é interessante. Vai que bateu aquele estado, né, de, pô, estou abandonado, ninguém liga para mim. Aí, não, mas eu não posso fazer nada, né? Enquanto não houver essa transformação, que é a percepção, você vai ficar num conflito ali. Você vai ficar preso no ego, ainda que você possa ter uma informação de que aquilo é do ego, esse mero conhecimento intelectual não transforma. Agora, você deixar fluir, você perceber a energia da fuga vindo, né? Perceber, essa própria percepção já diminui a força dela, né? Aí você vê assim, poxa, eu não preciso ligar para ninguém, mas eu vou ligar só um pouquinho a televisão. Tudo bem, você está percebendo aquilo, né? E você não está lutando contra aquilo, porque se você lutar, você está criando o oposto, a dualidade, você está criando o conflito, né? Então, o segredo da coisa é você fazer a transformação, e essa transformação vem pela compreensão. E aí, a última leitura que eu vou fazer dele aqui, que eu acho que dá a chave do processo todo, né? Ele fala assim, porque todo esse emaranhado de solidão, de ideia de isolar, tudo isso é pensamento, né? O ego, né? Aí ele fala assim, só quando temos a capacidade de olhar para o pensamento, encontramos a possibilidade de compreender aquilo que formou esse pensamento. É o pensamento que formou o emaranhado, a ideia de abandono, tudo isso foi pensamento, né? Então, encontramos a possibilidade de compreender aquilo que formou esse pensamento com o que se nos revela todo o processo de fuga ao que é. Então, essa solidão se transforma em estar só. E esse estar só é um estado de vulnerabilidade capaz de acolher o desconhecido, o imponderável, o imensurável, né? Então, se a gente quer encontrar Deus, o sagrado, o infinito, né, o imensurável, você tem que compreender esse processo do eu de fuga de si mesmo, relaxar, soltar, estar consciente dele, não criar o oposto dele, né? Quando você menos espera, você está só no estado de plenitude, no estado de felicidade. Edu, eu vou contar uma historinha de uma experiência que eu tive há uns 35 anos atrás, que eu estava recém-separado e com uma sensação de solidão horrível, né? Estava sozinho no apartamento e tal. Aí eu senti aquela coisa esquisita, vontade de ligar para alguém, vontade de fugir. Falei, o que é isso? Aí eu fiz um exercício de imaginação. Eu imagino aquele estado de frustração, aquele estado esquisito que eu estava sentindo. Eu imaginei um emaranhado de arame farpado, caco de vidro, facas, tudo exercício de imaginação, né? Facas, coisas pontiagudas, pregos. Eu imaginei um emaranhado horroroso, que era aquela sensação que eu estava sentindo, aquela energia esquisita. Aí, de repente, eu tive um impulso. Eu vou entrar nisso e vou deixar ele me rasgar todo. Aí fiz essa imaginação de eu entrando naquele emaranhado cheio de facas, cacos de vidro, pregos, arame farpado e tal. Cara, você não acredita. Eu senti um estado de êxtase. Ou seja, encarando aquilo que você estava sentindo através de um processo de imaginação, né? Mas uma imaginação criativa. A coisa se transformou completamente. Eu entrei numa meditação fantástica, que aí eu acho que aconteceu a transformação da solidão em estar só. Senti um estado de plenitude muito grande que veio depois desse exercício de imaginação. Não é incrível? Você está sem microfone, Edu. É exatamente isso. Enquanto você está
fugindo e está querendo achar alguma coisa para preencher esse vazio, para acabar com esse mal-estar, a situação se perpetua, né? Você vai continuar sempre, né, o pensamento trabalhando, mesmo quando você faz alguma coisa, quando aquela coisa acaba, volta a sensação de solidão, de isolamento. Então, o Krishnamurti ele dá uma dica que é fundamental. Assim, ó, dever de casa de vocês. Comecem a observar a sua mente. Comece a perceber como esse sentimento brota, né? Quando começar algum desconforto, alguma sensação de isolamento, em vez de querer fazer alguma coisa, não faça nada, apenas observe, né? Porque a fuga é uma tentativa de fazer alguma coisa em relação a uma situação que está gerando algum tipo de desconforto. Se você olhar, simplesmente olhar, sem querer julgar, sem querer fugir, sem ter medo, sem querer chegar a lugar nenhum, tudo aquilo, né, como o Marcos falou, todo aquele desconforto, aquele emaranhado todo de sensações, ele não consegue subsistir, porque ele não é alimentado mais. Toda sensação negativa, ela se mantém porque é alimentada. Quando você para de alimentar algum sentimento negativo, inclusive o sentimento de solidão, de isolamento, essa solidão passa a não existir mais, porque ela é um movimento do pensamento. Às vezes as pessoas não percebem isso, né? Existe a solidão, ela só existe se você está pensando sobre ela. Se você deixar de pensar e simplesmente olhar para você mesmo, né? Para a sua vida, para a sua realidade naquele momento, e ver que tudo é uma criação mental, é um aprendizado que acontece na hora. E então aquele momento de solidão, né? aquela imagem que estava sendo criada, aquela imagem, como o Marcos falou, totalmente falsa, ela vai desaparecer. Só que nós temos muitas imagens na nossa mente que vêm à tona em diversas situações. Aí o Krishnamurti pergunta, como é que você vai resolver todos os problemas que foram gerados no passado, que geraram imagens, que fazem você sofrer, que fazem você querer fugir? E ele vai trabalhando essa ideia e chega a uma afirmação que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, na hora que você percebe como funciona o mecanismo, esse mecanismo de fuga, e você olha para a realidade presente sem nenhum movimento, você resolve o problema de todas as imagens, não apenas daquela imagem que iria se formar naquele instante, mas de todas as imagens passadas também que já aconteceram. E aí você deixa de sofrer, porque você vê que esse sofrimento também é fruto de uma ilusão, de uma imagem que foi criada mentalmente. Eu queria aproveitar esse tempinho para fazer uma relação aqui por minha própria conta e risco entre o estar só e o amor. Por quê? Porque esse sentimento de solidão que faz a gente fugir dele, né? Buscar uma companhia, buscar uma namorada, buscar um casamento, buscar colar em alguém para fugir da própria solidão, ele é muito comum. Ele é muito comum, né? E acaba que as pessoas se unem pelos egos, né? Ainda que os egos tenham que ser minimamente compatíveis para as pessoas poderem se unir, vamos dizer assim, a união que se faz pela fuga de si mesma é uma união pálida, pobre, né? Uma união sem beleza, né? Que gera ciúme, que gera apego, que gera perda de liberdade, que gera tanta coisa que o ego cria nas relações, né? E é legal que se lembra que nós já citamos aqui que o Krishnamurti fala que o amor não tem passado nem futuro, né? Ele é aquela coisa de instante a instante.
Por isso ele é naturalmente desapegado, né? Então, se a gente não consegue transformar esse sentimento de isolamento, que ele chama de solidão, em estar só, que é um sentimento pleno, né? Uma coisa íntegra, uma coisa que não está fugindo de nada, o amor, na sua dimensão mais plena, não é possível, né? Então, os relacionamentos que enriquecem, que fazem crescer, que fazem a vida ficar colorida no sentido maior, que ambos crescem juntos, eles não podem ser fruto do apego, do medo da solidão. Eles têm que ser relacionamentos de pessoas livres. E a liberdade é um estado da consciência, né? Enquanto a gente precisa se preencher através do outro, vai ser amor de ego. Na medida em que a gente aprende a ser só e a ser livre, o amor é outra coisa completamente diferente, é uma coisa divina, um negócio fora do comum, né? É aquilo que os franceses chamam de l'égoïsme à deux, né? O egoísmo a dois. Duas pessoas que estão juntas por conveniência, cada um tentando preencher o seu vazio, mas sem ter um verdadeiro relacionamento. E aí as pessoas, às vezes, convivem, né? Mas se suportam apenas. Né? É uma coisa muito de conveniência, só para não ficar só. Mas o amor requer muito mais do que uma tolerância, do que viver junto. O amor é uma abertura. E enquanto nós estamos isolados, essa abertura não é possível. É aquilo que eu falei antes, né? Se você criou uma redoma em torno de você mesmo, como é que você pode amar alguém? Não há relacionamento, você está fechado, enclausurado dentro de um compartimento que você criou com a sua imaginação, e tudo que você faz é baseado no seu eu, sem considerar o outro, né? Sem estar sensível para as necessidades do outro, sem realmente amar. Porque amar é um ato de troca, é um ato de comunhão, é algo que você compartilha com o outro. Quando você realmente ama, não há separação. O amor justamente é aquela sensação suprema de unidade, de integração, em que você e o outro passam a ser uma única entidade. Não há mais separação. Você não vê mais o seu interesse. Você apenas faz aquilo que tem que ser feito porque o outro é parte de você e você é parte do outro também. Então, o amor, ele surge quando você começa a destruir todas as barreiras, todas as proteções que você criou em torno de si. Isso é algo que pode ser feito conscientemente. Quer dizer, eu diria assim que sem isso o amor não pode fluir, porque há aquela barreira que impede, né? A imagem que você criou de você mesmo, a imagem que você criou do outro, e aí o relacionamento é através de imagens e não de coração para coração, porque o eu ele está sempre criando imagens, criando situações, querendo se proteger, querendo se preservar, usar o outro. Quando você percebe a futilidade dessa atitude e percebe que o outro é você, que nós somos o mundo, que entre eu e qualquer outra pessoa, entre eu e a natureza, não existe separação, aí surge aquela percepção de plenitude que você mencionou, Marcos. Aquela sensação que você, naturalmente, sem fazer nada, já é uno com todas as coisas. Isso dá uma grande alegria, né? Você sentir que você é uno, independente do que aconteça, você não tem mais dependência de nada. Você ama simplesmente porque você está vivo e você é um ser divino e tudo à sua volta também é divino. É interessante, Edu, que é esse eu que quer continuidade, é esse eu que se apega, é esse eu que quer reter
né? Que quer ter e reter, enfim. E nada disso é compatível com o amor, ainda que seja muito humano, ainda que seja muito comum, né? E quando a gente descobre esse estado de amor que não tem futuro, né? Que não está preocupado com o que vai acontecer depois, né? Esse estado de amor por uma pessoa, que seja, ele te eleva a um ponto em que o amor aparece numa dimensão maior, que ele já não é mais direcionado a alguém, né? Às vezes eu sinto nessas reuniões nossas um sentimento assim, né? Que é um afeto que se irradia para pessoas que a gente nem conhece, né? É um sentimento de boa vontade, um sentimento de um carinho mesmo, que você está espalhando, sabe lá para onde, sabe lá para quem, né? É quando o amor ele derrama, né? Quando o cálice transborda, né? Então, o amor pessoal por uma pessoa, quando você é capaz de perceber essas coisas do eu, essa tendência ao apego, a querer a continuidade, a querer ter a certeza do amanhã, tarará, e vai largando isso, soltando essas coisas todas, cara. O amor surge daquela sua exuberância, na sua plenitude, e ele transborda, né? Então, o amor pessoal pode ser um trampolim para esse amor maior, que talvez seja o nosso destino, né? Essa fusão com toda a tal da unidade da vida, provavelmente é um estado de amor por tudo, sem distinção, hipótese alguma, né, Edu? Pois é, esse é um estado que, para a maioria das pessoas, é apenas uma utopia, mas que eu acho que todos nós vamos alcançar, e o Krishnamurti ele dá algumas dicas preciosas nesse sentido, né, de você começar a olhar para você mesmo. Então, nós estamos saindo daqui hoje com um dever de casa, de começar a olhar para os nossos relacionamentos, olhar para as nossas sensações. Sempre que nós tivermos uma sensação de solidão, olhar o que é isso? Como é que começou essa sensação? O que está por trás disso? E Olhar para parar. as fugas, né, Edu? Olhar para as Exatamente. fugas. Para as fugas, que você começa a fugir, se peraí, por que eu vou ligar a televisão agora? Como diz o Marcos, né? A independência de ligar ou não, você já percebeu que aquilo é uma fuga, né? Estamos chegando ao final desse nosso programa de Diálogo sobre a Vida, e eu convido a todos a continuarem conosco nas próximas edições desse programa, lembrando que as gravações do programa encontram-se desse programa e dos anteriores no canal Suprem da União Planetária. E vocês podem consultar também no site da União Planetária a programação e os horários desse programa, que são vários horários por semana. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.